Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja sobre todos nós. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Apologia com P. Eu sou o pastor Paulo Sérgio Batista e desde já quero agradecer a você aí pelo grato privilégio de tê-lo aqui no canal, de estar acompanhando os vídeos que estão sendo feitos e divulgando-os. Que Deus o abençoe ricamente e compartilhe aí no seu grupo da igreja, grupo de amigos aí, gente que você sabe que gosta da Bíblia, gosta da história, gosta de pesquisar um pouco mais. Por favor, compartilhe esses assuntos, porque eu creio que são assuntos importantes para a nossa conscientização maior. Como disse para vocês, esse é o segundo vídeo, né, do tema O Protestantismo Destruiu a Unidade da Igreja. A Igreja Cristã no mundo, né, porque o cristianismo não é um fenômeno ocidental, como vimos no vídeo anterior, é um fenômeno oriental. Jerusalém é no Oriente. Pela primeira vez eles foram chamados de cristãos no Oriente, em Antioquia. E aí eu falei sobre esse problema da ocidentalização da história da igreja, né, da história eclesiástica. Falei também sobre a pentarquia, né? Então, um tema importantíssimo para a gente entender isso, essa questão. E falei um pouco, né, da cisma de Acácio, já no finalzinho, ali, segunda metade do século V, certo? Por questões teológicas / ego, né? Questões relacionadas a quem pode mais, quem manda mais. Então a igreja, enquanto ela não se tornou essa grande unidade política, ela foi uma igreja cujo poder de Deus foi manifesto durante muito tempo, né? À medida que a igreja começa a ter esse propósito, o propósito primeiro é o propósito apenas de poder, né? De domínio. E essas lutas, elas acabaram, como mencionei, né, a briga entre o Papa Félix III e o Acácio, que era patriarca de Constantinopla, né? Essa discussão dos dois, essa briga dos dois durou muito tempo. Inclusive, rolou excomunhão. Tá certo? Ou seja, excomungou, não faz parte da igreja, segundo a teologia, tanto do Oriente quanto do Ocidente. Então, dizer que havia unidade de fé. Nós sabemos que os concílios universais, eu já mencionei isso anteriormente, Niceia, Constantinopla, Éfeso, Calcedônia, esses concílios universais, eles tiveram pouca participação no sentido de convocação. Alguns deles, como Constantinopla, não teve nenhum, né, representante do Ocidente, ou seja, da Igreja Romana. Então, todos eles também, se você pegar um mapa, todas essas cidades estavam no Oriente, ou seja, a influência maior da Igreja Oriental, tá? Porque foram concílios feitos no Oriente, então a Igreja do Ocidente não tinha toda esta força e se manteve aí uma unidade de fé durante muito tempo, até que as discussões, e essas discussões nesses concílios universais foram discussões terríveis, né? É interessante, quando as igrejas viviam nas suas unidades de patriarcado, de liderança, né, elas viviam relativamente bem, né, relativamente bem. Tinham alguns outros problemas. Quando elas começam a universalizar as discussões, e aí entram os grandes conflitos. E aí tinha toda aquela questão, né, uma é de língua latina, outra de língua grega, documentos eram mal traduzidos, eram mal compreendidos, termos não eram muito compreendidos por um e por outro, e nessas discussões teológicas que estavam gerando novas definições, gerou-se aí muito desconforto, muito problema e muito conflito, que se arrastou até 1054, como eu mencionei, quando teve a cisma do Oriente. E aí nós temos um fenômeno muito interessante nessa ruptura de unidade da igreja. Primeiro, lembrar, a igreja já tinha no Oriente e no Ocidente os seus problemas graves. Eu não sei se alguém aí da área de pesquisa, na área de história, se você conhece algum cisma anterior a esse de Acácio, né? Esse cisma do Oriente aí com Acácio, em 482, se você tem algum outro fato histórico aí anterior a esse, por favor, mencione aí para ajudar também nas pesquisas do pessoal que foi assistindo aqui e vendo os comentários. Então nós temos esse conflito no V século, que gera excomunhão, ou seja, ruptura, entenda isso, ruptura do corpo de Cristo. Então, a unidade foi rompida. E aí dura o cisma durante 30 anos, até a morte do patriarca de Constantinopla, que é o Acácio. Então,
enquanto o Acácio viveu, Félix III, patriarca, o bispo da igreja de Roma, foi excomungado. E aí, em 1054, nós temos o grande cisma do Oriente, e 1054, né? Como falei, 500 anos antes da Reforma. Então, estou falando aqui de movimentos históricos dentro da igreja que vão gerar grandes rupturas de excomunhão antes do protestantismo. Entendam bem isso, antes do protestantismo. Essa cisma do Oriente, pessoal, ela vai causar uma divisão entre a igreja católica e a igreja romana do Ocidente, a igreja católica do Oriente, que é muito interessante. É uma história bem curiosa. Por que bem curiosa? Porque essa ruptura ela vai gerar aquilo que vários grupos, várias igrejas, né, que tinham suas autonomias locais ligadas aos bispos em comunhão com as demais e tudo, aquela coisa toda. Porém, acreditar que o cristianismo era uma unidade só é uma visão simplista do que era o cristianismo. O cristianismo nunca foi uma unidade única, né, com a sede em um determinado centro. Tá? Isso é um construto, como mencionei no outro vídeo anterior, repito nesse. Depois vamos falar um pouquinho sobre o papado, a partir de textos católicos, de documentos católicos, tá? Para ninguém me acusar aqui de, não, você está usando fonte protestante para criticar o catolicismo. São análises das fontes católicas. Então, essa cisma do Oriente, em 1054, ela vai ser gerada a partir ali de discussões que são discussões sobre a questão da autoridade da igreja, tá? E a igreja ali vai romper. Era uma questão bem que já vinha lá de mais de 100 anos antes, né? com Fócio, né? Que foi patriarca também de Constantinopla, e depois nós estamos falando agora de Miguel de Celulário, né? Miguel Celulário, aquele que rompe com a igreja do Ocidente, tá? Nessa grande cisma do Oriente, em 1054. E era uma dificuldade, já tinha os patriarcados, cada um desses patriarcados já tinha autonomia, né? Não aceitam, às vezes, algumas determinações do outro, e principalmente dessa influência de outro patriarcado. Então é uma relação bem complexa entre Oriente e Ocidente, que, como vimos, já estava ali desde o período do quinto século, né? Da segunda metade do quinto século, ali com Acácio, e vinha se desenrolando, os concílios, como já falei, criaram uma grande tensão, até que em 1054 vai haver essa ruptura entre a igreja do Oriente e do Ocidente, excomungando um ao outro, de forma que a missa quem é católico não pode ficar frequentando, quem é católico romano não pode frequentar a missa na igreja do Oriente, quem é da igreja oriental, ou da ortodoxa grega, não pode frequentar a missa católica, pessoal, estão excomungadas, ambas as igrejas estão excomungadas, separadas, ou uma é o corpo de Cristo, a outra, não ambas. E aí o católico vai dizer, os orientais se separaram de nós, né? Os orientais é que romperam conosco, com a igreja de Cristo. Os orientais vão dizer, não, foram os ocidentais que romperam conosco. Isso é simples, né? Então, cada um rompeu com a outra, segundo a visão de cada um. E aí, nas divisões da ortodoxia, nós temos aí essa igreja, a igreja ortodoxa, que é dividida aí tem 3 divisões, né? Patriarcado sírio-ortodoxo, que é o antioqueno. É interessante isso. A igreja ortodoxa oriental, né, a igreja ortodoxa, ela aceita os 7 primeiros concílios da igreja, ok? A igreja católica romana, 21 concílios, tá? E essa igreja ortodoxa, do patriarcado da igreja síria, né, ortodoxa de Antioquia, ela aceita só 3 concílios. Nicéia, Constantinopla e Éfeso. Nicéia, Constantinopla e Éfeso apenas. Tá? E aí, quem é o líder? Patriarca da igreja síria, ortodoxa, antioquena. Nós temos a igreja bizantina, que aceita 7 concílios. Olha, eles estão dentro da mesma ortodoxia, fazendo parte da igreja ortodoxa. Uma aceita 3 concílios ecumênicos, outra aceita 7. E essas igrejas, e essa igreja que aceita 7, ela normalmente se relaciona com a igreja que aceita 3 concílios. Eles fazem parte da ortodoxia, pessoal,
do mundo cristão ortodoxo. E é interessante, né, o termo, porque o ortodoxo diz assim, os romanos romperam com a ortodoxia. Os orientais dizem assim, né? Os romanos romperam com a ortodoxia. E os católicos dizem, os ortodoxos romperam com o catolicismo, ou com a Igreja Católica. Ou seja, um diz, você rompeu com a doutrina correta, né? Porque ortodoxo é aquilo que é correto, reto, né? Certo? E o católico diz, você rompeu com a Igreja Universal. Os dois antes do protestantismo. Estamos falando de 500 anos antes do protestantismo. E aí, além da igreja do patriarcado sírio-ortodoxo, né, de Antioquia, e da igreja bizantina, que tem essa diferença aí, são igrejas que estão dentro da mesma unidade. Tá? Tem também as igrejas da ortodoxia, que são ortodoxas ligadas à igreja de Roma, que aceita a sede de Roma, que é a igreja, as igrejas que são chamadas pelos ortodoxos de uniatas, pelos católicos, suiures com J, né? Suiures. De legislação própria, tem o seu próprio patriarcado, tem a sua própria liturgia, mas estão todas ligadas ao bispo de Roma, ao Papa. Tá certo? Reconhecem o patriarcado de Roma. Tá? Essas são as igrejas uniatas. Aí nós temos a igreja maronita, a igreja greco-melquita, a igreja sírio-católica. Tá? Então são igrejas que são orientais. Aliás, a Igreja Católica tem mais 23 igrejas, que são as igrejas suiures. São mais 23 igrejas, além da Católica Romana. Tá? E isso é muito interessante, por quê? Porque tanto a sírio-ortodoxa antioquina, ou de Antioquia, quanto a igreja maronita, que também é de Antioquia, tá? Só que a maronita ligada à Igreja Católica e à Igreja Sírio-Ortodoxa Antioquina ligada à Igreja Ortodoxa, né, em si, ambas possuem a tradição de que Pedro, o grande apóstolo, Pedro, um dos maiores apóstolos do cristianismo, que ele, antes de ser bispo em Roma, foi bispo em Antioquia. Todas as duas mantêm essa tradição. Isso é interessante, não é? Alguns historiadores católicos colocam Pedro numa data bem próxima, ano 30, já tendo chegado em Roma. Outros colocam por um tempo mais à frente, tá? Por volta, aliás, desculpe, 30 não, por volta do ano 40. Outros colocam no ano 60. Historiadores católicos. Então, essa é uma discussão bem interessante. Parece que todo mundo quer aproximar Pedro de Roma por uma intenção, tá? Então, mas ambas, uma é a igreja suiure, ligada à igreja católica, e outra não é a igreja suiure, não é ligada à igreja católica, mas ligada à igreja ortodoxa. Essa, ligada à igreja ortodoxa, tá? Ela acredita que Pedro, antes de ir para Roma, foi bispo em Antioquia. A maronita, ligada à igreja católica, acredita da mesma forma, que houve o bispado de Pedro antes no Oriente, antes do Ocidente, antes da igreja no Ocidente. Então, a grande pergunta é que foi em 1517 que a igreja se dividiu? Foi em 1517 que o cristianismo se separou? Ou bem antes já ocorreu isso? E em quem confiar no sentido de unidade? Lutero queria dividir a igreja ou queria reformá-la? O que Lutero queria? Se nós formos olhar isso de forma sincera, nós vamos entender que ele queria reformar uma igreja em terríveis conflitos. Lembrando, pessoal, só lembrando que antes já tinha tido a cisma, a própria Igreja Católica já tinha tido o cisma do Ocidente, de 1378 a 1417. Ou seja, nós temos aí mais ou menos 40 anos onde a igreja teve 3 papas diferentes. Pesquise sobre o papado de Avignon, na França. Pesquise o período de crise da igreja. E o interessante é que teve um período que ele diz assim, não, era um papa e 2 antipapas.
Tem outros que dizem, não, eram 3 papas, porque foram eleitos pelo colegiado. Então, vai depender da vertente do historiador. O fato é que durante 40 anos, de 1378, mais ou menos, até 1417, nós temos na Igreja do Ocidente o cisma ocidental, antes do protestantismo. Tá certo? Então, dizer que o protestantismo foi um movimento satânico que separou a Igreja, nós temos movimentos em Acácio, no V século, temos depois no século XI, entre a Igreja do Oriente e do Ocidente, e depois nós temos entre o século XIV e o século XV o cisma do Ocidente. E como eu já falei, alguns dizem que tinha papas, antipapas, né? Um papa mais 2 antipapas. Cada um excomunga o outro, todos eles escolhidos por eleição do colegiado. Depois eu vou fazer um vídeo aprofundando um pouquinho mais essa questão para você entender. Então, dizer que quem feriu a grande chaga do corpo de Cristo foi o protestantismo, foi, ou o protestantismo aprendeu essa lição muito bem com a Igreja Romana. Temos que pensar um pouco sobre isso. E não que eu seja a favor da divisão, não sou. Eu acho que seria sempre muito melhor, né, a unidade da Igreja, a unidade. Mas a unidade, ela deve ser buscada quando estamos em união, principalmente pelas doutrinas que professamos, pelas crenças que temos. O cristianismo não é apenas uma organização de homens buscando a todo custo viverem debaixo de um teto e de um mesmo governo, mas a união doutrinária. E se você parar para pensar, nós protestantes temos mais doutrinas semelhantes à Igreja Católica no que faz sentido à ortodoxia central, do que com muitas seitas do cristianismo protestante, como mormonismo, adventismo e as Testemunhas de Jeová. Tá? Nós aceitamos a ideia de que Cristo é divino, os católicos também. Trindade, os católicos também. Personalidade, divindade do Espírito Santo, os católicos também. Acreditamos no inferno, os católicos também. Acreditamos na imortalidade da alma, os católicos também. Muitas dessas doutrinas não são aceitas por essas seitas que eu acabei de mencionar. Então, a unidade qual é? É unidade de fé ou unidade de organização eclesiástica? Porque se é organização eclesiástica, a igreja já tinha sido rompida há muito tempo. Que Deus abençoe a todos, que Deus nos fortaleça, que você cresça um pouco mais na fé a cada dia, para a glória e honra do nome de Jesus. Fui.